Faremos a leitura do verso 10 até o final do capítulo, embora nós vamos dividir em várias partes esta passagem, em várias exposições também. Começando aqui no verso 10, assim diz a palavra de Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Chegamos à parte final dessa impressionante carta que o Espírito Santo reservou para nós e utilizou o apóstolo Paulo aí como seu instrumento, seu grande instrumento para a escrita, para a confecção. Até aqui nós temos aprendido, meus irmãos, o quanto nós somos abençoados. Essa é a grande tônica da carta de Paulo aos Efésios. Todas as bênçãos. E de fato nós podemos perceber desde o começo o quanto o Senhor dispensou a nós, seu povo, bênçãos incontáveis. Mas também essa carta nos mostrou as nossas responsabilidades. Não é só ser abençoado, Não é só a parte que nos trata bem, que nos causa alegria, prazer, mas também as nossas responsabilidades perante Deus, diante da igreja e perante o mundo, sempre nesta ordem, Diante de Deus, diante daqueles então que nós amamos, família, igreja, e também diante do mundo, que sempre é o nosso grande desafio. E agora, nessa parte, daqui para frente, passa a mostrar que a realidade de todas essas bênçãos se transforma também numa grande luta, num grande conflito, numa grande batalha, por assim dizer. E vejam, essa luta, esse conflito, esse combate, é ao mesmo tempo por causa de todas essas bênçãos que nós já recebemos, e também, de certa maneira, para que possamos mantê-las, para que possamos continuar abençoados. Então, na verdade, é a parte final da carta, mas é a parte mais importante, porque é aqui que nós percebemos, de fato, onde estamos, em que ambiente estamos, qual é, de fato, o desafio que nós enfrentamos como cristãos,
como crentes no Senhor Jesus, diante de uma realidade hostil, extremamente hostil. Como eu disse, eu quero dividir essa exposição em pelo menos 3 sermões, talvez 4. Vamos ver como vai o andamento da coisa aqui, né? Da exposição. Não me prendo demais àquilo que eu estabeleço anteriormente. Eu sempre procuro deixar o Espírito de Deus agir também e expandir ou não aquilo que deve ser feito. Mas sem dúvida, é um dos textos que sempre foram, por um lado para mim, aqueles que eu mais gosto, obviamente, de expor, porque diz respeito a muitas das coisas, muitas das áreas que eu venho estudando há muitos anos, mas também é um desses textos que mais me causam temor para expor, justamente porque eu não posso e nós não devemos ignorar a realidade da luta, até mesmo nesse momento. Até mesmo nesse instante em que estamos falando sobre passagens como essa. E é exatamente por isso, meus irmãos, que eu quero então inicialmente destacar o quanto essa luta é real. A realidade do conflito, a realidade desse combate. Porque, vejam, todos nós somos muito acostumados com ficção. Eu, principalmente, gosto, escrevo ficção. Todos nós gostamos de ficção. Nós assistimos séries, assistimos filmes, lemos livros, gostamos de histórias. Todos nós gostamos disso. E é claro que em todas as histórias, sempre há lutas, sempre há conflitos, sempre há batalhas. Mas talvez o fato de sermos tão acostumados com batalhas só no campo da ficção, ou então, batalhas muito distantes de nós, isso pode fazer com que percamos, sim, a realidade da dureza deste conflito, deste combate. Eu imagino que ninguém aqui lutou em uma guerra até hoje. Talvez alguns se lembrem, nossos avós, nossos bisavós, lutaram em guerras de fato. Enfrentaram conflitos, morreram alguns, voltaram com sequelas, outros. Mas provavelmente nenhum de nós aqui lutou de fato numa guerra, num combate. Então as guerras para nós, elas estão lá muito longe, muito distantes. Lá na Ucrânia, lá no Oriente Médio, ouvimos falar de combates, de conflitos. E mesmo pessoas que estão lá, que moram lá, nem sempre se envolvem com eles, porque os conflitos ficam mais restritos aos campos de batalha, onde estão os soldados, onde estão as disputas em si. Evidentemente que às vezes isso respinga, claro, nas cidades, nos lugares, vemos isso na televisão. Mas o meu ponto é destacar que, pelo fato de que essa ideia de guerra, essa ideia de conflito, de luta, de batalha, ou está no campo da ficção para nós, ou está muito distante de nós, isso pode prejudicar o nosso entendimento das palavras que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo nesse texto. Porque o que Deus, o que a palavra de Deus, o que o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo aqui, quer descrever, é que nós temos sim uma luta. É que nós estamos sim no meio de uma grande guerra, de um grande conflito, e ele não é ficcional. E ele não é distante. Ele é extremamente real e extremamente próximo. Nós não devemos nos enganar quanto à natureza da vida cristã. O que é ser um cristão? O que é viver a vida cristã? Trata-se de uma grande luta espiritual. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Desde o primeiro momento em que nos tornamos cristãos, em que cremos no Evangelho, em que recebemos o Espírito de Deus, em que recebemos a palavra de Deus e nos tornamos crentes desde esse momento.
nós caímos no meio de uma guerra, de uma luta, que já está sendo travada há muito tempo. Há muito tempo. E contudo nós, meio que às vezes, caímos de paraquedas. Mas não cair de paraquedas porque a gente foi enviado como soldado para lutar. Não, é porque a gente está totalmente distraído, desavisado, despreocupado. E não sabemos o que está acontecendo à nossa volta. E claro, você sabe, a pessoa distraída, desavisada, no meio de um campo de batalha, é facilmente atingida. E às vezes nem sabe o que o atingiu. Nós vemos isso nos filmes, Os caras chegam, desembarcam nas praias, cheios de armas, e o cara nem pisa na areia, já leva um tiro. Nem começou a guerra, nem começou a batalha, já está morto. A pior coisa é quando a pessoa entra nessa batalha de forma desavisada ou afoita. A autoconfiança também é perigoso. Excesso de confiança também é extremamente perigoso. A pior coisa nessa luta é subestimar o inimigo. A pior coisa é subestimar a realidade do conflito e a realidade dos nossos inimigos. Mas por vezes eu acho, irmãos, por vezes me parece isso, me passa essa impressão que todos nós somos muito desavisados nesse ponto. E todos nós vivemos a nossa vidinha sem nos darmos conta de que é uma luta diária, de que é uma batalha diária, e que nós nunca podemos baixar a guarda. Vejam, nós somos abençoados. Esse texto, essa carta mostra isso de uma maneira brilhante. Eleitos por Deus, redimidos por Cristo, revestidos pelo Espírito Santo, colocados na família de Deus, em plena igualdade, judeus e gentios, todos dentro da mesma casa, um edifício espiritual sendo construído, família de Deus, trabalhadores de Deus, gente altamente abençoada. Esse é um lado da nossa realidade. O outro é que nós temos inimigos doidos para arrancar todas essas coisas de nós. E por isso, nós precisamos sim redescobrir a seriedade, a realidade e a seriedade desta luta. Nós somos soldados. Chegou a hora de entendermos que nós somos soldados. E soldados sempre precisam estar preparados para o pior. Soldados sempre precisam estar preparados para aquilo que, eventualmente, eles precisam enfrentar. Talvez um dos problemas é que nós estamos, por demais, atarefados com as coisas desta vida. E veja, o apóstolo Paulo falando, a Timóteo, ele disse, um bom soldado, ele não se apega às coisas dessa vida. Ele não se distrai com as coisas deste mundo. Porque o seu desejo principal é agradar aquele que o arregimentou. É agradar aquele que o convocou. Esse é o seu desejo principal. E por isso, o bom soldado vive a realidade do conflito o tempo todo. Ele entende isso. Ele sabe que ele está dentro de uma guerra. Essa guerra não é fácil, nunca foi. As baixas são inúmeras. E por isso ele sabe que precisa se concentrar. Concentrar no conflito. Concentrar no inimigo. Concentrar nos objetivos da luta. E acima de tudo, lutar.
Não tem lugar para se esconder. Em algumas guerras, em algumas batalhas, as pessoas se escondem. Fogem. Ficam ocultas. Aparecem só no final da guerra, para comemorar. Nessa não dá. Porque cada um de nós é um alvo. É um alvo. Existe nas suas costas, existe nas minhas costas, no nosso peito, aquele alvo mesmo, cheio de círculos, 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 com um ponto central. E o problema é que existe uns caras que atiram muito bem. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser atingidos. Talvez já fomos. Várias vezes. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a luta é real. Não é fictícia, não é distante. É real, é próxima. E não tem como fugir dela. Não tem como escapar. Não há para onde fugir. Porque nesse sentido, o mundo inteirinho está em guerra. Quase sempre se fala, né? Do medo, do perigo. Quando que vai haver uma nova guerra mundial? Ora, ela nunca acabou. Para nós estamos todo dia numa guerra mundial. Porque nós estamos todos os dias lutando contra todos os tipos de inimigos. E essa é a primeira grande verdade que nós precisamos aprender e reaprender. O Senhor não chamou pessoas para um paraíso na terra. O Senhor chamou soldados para uma guerra em andamento. A nossa função aqui neste mundo, a nossa luta aqui nesse mundo não é para alcançar alguns benefícios de Deus, para que possamos viver mais confortavelmente aqui. A nossa posição nesse mundo é para sermos treinados como soldados, para que possamos lutar dignamente em nome daquele que nos convocou. Então eu passo também a descrever, em segundo lugar, a natureza dessa luta. Primeiro, a realidade dela, inegável. Mas agora passemos a falar da natureza dessa luta. Então o apóstolo Paulo diz claramente aqui, é uma luta espiritual. Ele diz, a nossa luta não é contra a carne, o sangue. Ou seja, o que ele quer dizer é, não é uma luta contra homens, e também não é uma luta humana, que segue os padrões humanos, terrenos, podemos dizer. É uma luta espiritual, contra inimigos espirituais, e que ela é em si mesma, essencialmente, uma luta espiritual. O que quer dizer que nós estamos lutando por coisas espirituais. Também aqui, as igrejas muitas vezes cometem erros nesse sentido. As igrejas costumam pregar, suas pregações, na sua maior parte das vezes, né, são ofertas para que as pessoas consigam modos e maneiras de melhorar a sua vida aqui neste mundo. Outra vez, tentam oferecer um paraíso na terra, tentam oferecer uma vida de conforto, bem-estar aqui neste mundo. E muitas vezes interpretam isso como vencer a guerra, como vencer a luta. Ou seja, se eu vencer aquela doença, eu venci a luta espiritual. Se eu vencer aquele desemprego, aquela situação de pobreza, então agora eu sou um vitorioso, venci a luta. Como se o que o diabo, o que os inimigos quisessem tirar de nós, fossem coisas materiais.
Como se essas coisas fossem importantes para o inimigo. Eventualmente, ele pode até tirar, vocês se lembram, né? Ele tirou essas coisas de Jó. Tirou. Mas a pergunta é, por causa delas? Eram essas coisas que estavam em disputa naquele momento? Ter propriedades, bens, família, saúde? Era por isso que eles estavam ali. A natureza do conflito tinha a ver com ter ou não ter essas coisas? Absolutamente que não. Elas eram secundárias. A natureza do conflito tinha a ver com ser fiel a Deus ou não ser fiel a Deus. Fazer jus às bênçãos que recebemos de Deus ou não fazer jus às bênçãos que recebemos de Deus. E qual foi a grande acusação de Satanás contra Jó diante do Senhor? Ele não faz jus às bênçãos que o Senhor dá a ele. Porque não é um crente verdadeiro. Porque não é um crente fiel. Deixe-me testá-lo para provar que ele não é. Eis aí, meus irmãos, a natureza do conflito. Se trata de um conflito espiritual, porque nós temos sido abençoados por Deus sobremaneira. Contudo também, nem sempre na prática nós agimos como pessoas abençoadas por Deus. E confundimos a própria natureza da bênção, pensando que se trata de coisas físicas e materiais. E por isso também, não raro, nós transformamos essa luta em luta física. E passamos a lutar contra pessoas, achando que pessoas, seres humanos, são os nossos inimigos. Não, eles não são. No máximo, eles são fantoches. No máximo, eles são instrumentos. Mas os nossos inimigos verdadeiros não são seres humanos. E duas coisas importantes aqui, né? Ao menos alguns, pelo menos, elegem homens incrédulos como seus inimigos. Mas tem outros que são tão mais tolos, que elegem os próprios irmãos como seus inimigos. Quando crentes brigam uns com os outros, é o ápice da tolice. O ápice da tolice. Porque é o mesmo que um exército em campo de batalha, que se esquece de atirar para frente e vira para o lado e começa a atirar um no outro. Pá, 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 pá. O inimigo só vai dar risada. Só vai dizer, esse é o exército mais fácil que eu já enfrentei, mais tolo que eu já enfrentei. Mas os nossos inimigos não são pessoas de carne e osso. Não são pessoas de carne e osso lá do mundo e muito menos pessoas de carne e osso dentro da própria igreja. Os nossos inimigos, de fato, são espirituais. Porque esta é uma luta espiritual. Por coisas espirituais. Por patrimônio, mas não patrimônio físico, não terras, não campos, não casas, não carros, não minérios, patrimônio espiritual. E esses patrimônios aí aparecem na sequência: fé, justiça, santidade, evangelho. No seu tempo, nós vamos analisar.
Mas desde já nós precisamos entender que se trata de uma luta espiritual. E observem aqui o significado, o termo usado pelo apóstolo Paulo para descrever tudo isso. Ele disse, a nossa luta. Luta. Essa palavrinha aqui. Observe primeiro que ele não disse a nossa guerra. Sim, porque nós não temos uma guerra. Quem tem uma guerra é o dono, é o chefe. O Senhor Jesus travou uma guerra. Uma grande guerra. Ela ainda está em ação, ela ainda está acontecendo. Já teve um desfecho lá na cruz, o momento em que ele derrotou de uma vez por todas o inimigo. Nós não somos os generais, ok? Nenhum de nós tem uma guerra. Não, a nossa realidade é mais humilde, a nossa realidade é mais pequena, baixa, limitada, é uma luta. E luta aqui quer dizer no braço mesmo. É uma luta corporal. Não é uma luta via satélite, não é uma luta com mísseis teleguiados, passando num jato supersônico e lançando mísseis lá para baixo, mal vendo o que está acontecendo. Não, não. A nossa luta é ali, no campo de batalha. É ali na lama. É ali na chuva, é ali no sangue, no meio dos gritos de horror e de dor. É ali que nós lutamos. É olhando 3 ou 4 que estão mais próximos de nós. Porque não dá tempo de pensar nos que estão lá muito longe. Não dá tempo de pensar como é que eu mato o general do inimigo. Não é assunto seu isso. Isso não é assunto meu. Nós somos só soldadinhos. Soldadinhos. No meio do campo de batalha. No meio da lama, no meio do sangue, no meio da dor, no meio dos gritos. Ali nós estamos lutando. Pensando só no próximo adversário, que vem gritando furiosamente contra nós. É um por vez. É um por vez. E quando ele se aproxima, a gente sabe que não dá para correr, não tem para onde correr. Não dá para se esconder, não tem onde se esconder. É matar ou morrer. É mais ou menos isso o que essa palavra no contexto representa. Uma luta pessoal, individual. Que Paulo diz aqui, sim, agora também como nossa, a nossa luta. Ele não diz a minha luta, também não diz a tua luta, mas a nossa. É quando nos damos conta de que tem mais soldados. Tem mais soldados nesse mesmo lamaçal. E nós estamos lutando sozinhos. Até porque os inimigos também não são um só indivíduo. Nós não estamos enfrentando um único Golias que vem contra nós, a gente pode talvez acertar uma pedrada na cabeça dele. Aqui são centenas de Golias, milhares que vêm contra nós.
E sim, nós somos pequeninhos mesmo. No meio desse campo de batalha. Então, é uma luta espiritual e é uma luta coletiva. Um dos nossos problemas é que lutamos sozinhos demais. É que queremos ser Hércules. Temos ilusão de ser Aquiles. Temos ilusão de ser Heitor. Achamos que nós vamos destruir um exército inteiro só com a nossa espada. Ou não nos preocupamos com os outros também? Desde que nós fiquemos em pé, desde que com a nossa espada e o nosso escudo e a nossa armadura, a gente aguente as pancadas, também o resto que se vire. Seja o que Deus quiser. Um por todos, todos por um. Cada um que se vire. No fundo é só isso mesmo. Cada um que se vire e faça o que puder. Não, não é para ser assim. É uma luta unida, porque é nossa. Ela é ao mesmo tempo individual e ao mesmo tempo coletiva. Ela é individual ao ponto de ser muito próxima, um soldado de cada vez, é aquele que vem berrando contra nós, naquele momento. Mas o Senhor colocou mais soldados à nossa volta, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades. Então, é preciso adquirir um senso de companheirismo pelos outros que também estão sofrendo. E não achar que só nós estamos. Um senso de companheirismo, essa luta espiritual exige de nós. Então, aqui duas coisas, né? Primeiro, a realidade da luta. Ela é real. Não é fictícia, não é distante, é próxima, é aqui e é agora. A natureza da luta não é física, não é por coisas físicas, materiais, é espiritual, por coisas espirituais, por patrimônio espiritual. É uma luta real, é uma luta próxima, é uma luta individual e ao mesmo tempo coletiva. É uma luta, mas ela é nossa. A nossa luta. E em terceiro lugar, e é só até aqui que eu vou hoje, os inimigos. Quem são os inimigos dessa luta? Sim, porque como eu disse no começo, um dos maiores problemas é justamente subestimar o inimigo. O valentão é o primeiro a morrer. O valentão que vai de peito aberto no meio da batalha é o primeiro a levar o tiro e cair. Entender contra quem estamos lutando é de grande importância para entender nosso papel nessa luta e como devemos lutar. E isso vai ser para frente. Eu nem sequer vou falar hoje aqui das táticas de guerra. O texto descreve as táticas do inimigo, descreve também as nossas táticas e as nossas armas. Não será hoje que eu vou abordar isso. Mas o que o texto descreve aqui, e é isso que eu quero falar hoje, é quem são eles. Quem de fato são os nossos inimigos? Então vejam aqui, Paulo descreve-os nominalmente. Ele começa com o primeiro de todos, diabo. É o primeiro nome, o título, expressão que aparece aqui. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas, estratagemas, isso é tática, não vou falar agora, do diabo.
está aqui o inimigo. O número 1. Diabo. Também conhecido como Satanás. Não é um ser fictício. Não é um ser da ficção. Segundo a Escritura, é uma personalidade real. Não é uma mera força espiritual, impessoal. Não é o mal no sentido genérico. Mas um indivíduo, um ser, uma personalidade real e terrível. Eis o nosso inimigo. É fácil lutar contra esse inimigo ou contra os próximos aqui que ele vai listar na sequência? No verso 12 ele diz: principados. Essa palavra vem da ideia de príncipe. Então, os chefes, os comandantes. Depois ele usa a palavra potestade. Essa palavra vem de poder, de autoridade. São os subchefes, os maiorais, os mais poderosos entre esses demônios todos. Depois ele usa uma outra expressão, ele diz: dominadores deste mundo tenebroso. Na língua grega é uma palavra só, dominadores do mundo, é a palavra cosmocrátoras. Cosmocrátoras, dá a ideia realmente daquele que domina o mundo. Exerce um domínio sobre o mundo, mas não é o mundo inteiro. É o mundo de trevas. É o império das trevas. E finalmente ele usa uma expressão mais genérica, dizendo forças espirituais do mal. Na língua grega não tem a palavra forças aqui, é só os espíritos do mal. Os espíritos da iniquidade é a palavra que aparece. Os espíritos da perversidade, os espíritos da impiedade. O que podemos falar sobre eles? O que essas expressões todas aqui nos dizem a respeito deles? Primeiro, que são organizados. A própria disposição, as próprias expressões, a sequência das expressões de Paulo, até que a gente não possa entender tudo isso com detalhes, e nem precisamos. Mas a ideia parece ser clara, tem uma hierarquia. Aliás, Jesus fez um certo elogio a esse exército um dia. Vejam, um dia falaram para Jesus assim: olha, o Senhor expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus disse: vocês não sabem nada dos inimigos. Se a casa deles estiver dividida, ela cai muito mais fácil, mas ela não está. Se tem uma lição que nós devíamos aprender com os demônios, é que eles não lutam entre si. Eles não lutam uns contra os outros. É porque eles são obedientes. Eles seguem as leis, eles seguem as ordens deles. Alguém poderia dizer: sim, são dominados, são escravizados pelo chefe deles. Ok, pode ser. Não dá para negar isso. Mas ainda assim, a casa deles não está dividida, disse Jesus. E a nossa, muitas vezes, está. A casa deles não está dividida. Eles seguem as ordens. Eles lutam. Portanto, existe aqui
uma organização. Em segundo lugar, não são inimigos novatos. Não estamos enfrentando inimigos novatos, aventureiros, que resolveram começar uma guerra do nada. Esses caras aqui estão nessa luta há muito tempo. Eles conhecem profundamente a realidade da luta. E vejam, eles já sofreram uma derrota absurda e não desistiram. A Bíblia diz que os principados e as potestades foram despojadas por Cristo na cruz. Em Colossenses 2,15 nós temos essa leitura. Na cruz, Jesus despojou os principados e potestades. Essa palavra, essa expressão despojar, aliás, o texto diz, publicamente os expôs ao desprezo. Então, Jesus não só os venceu, como os humilhou, publicamente, para céus e terra. Isso tem a ver, é claro, com a justificação dos pecadores. Porque uma vez que nossos pecados foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário, em tese, o grande poder dessas criaturas, desses seres, contra nós, foi totalmente aniquilado, eliminado. Eles sofreram a pior das derrotas, a pior das humilhações. E contudo, não levantaram as mãos dizendo, eu me rendo. E continuam ferozmente lutando contra nós. Estamos enfrentando inimigos experientes, extremamente experientes no campo da batalha. E se nós não os conhecemos muito bem, o inverso, infelizmente, não é verdade. Eles nos conhecem muito bem. Conhecem a natureza humana, desde o começo. Conhecem profundamente os nossos vícios, as nossas falhas, as brechas. Conhecem profundamente. São inimigos organizados. São inimigos experientes. E se você esperar algum tipo de folga, algum tipo de misericórdia, aí é que você se deu mal. Porque, às vezes, os homens em campo de batalha, inimigos, quando estão para matar o outro, eles têm um súbito ataque de consciência e de misericórdia e poupam os inimigos. Desses aqui você não pode esperar isso. Porque eles são plena e totalmente malignos. Eles são impiedosos, absolutamente impiedosos. Não se pode esperar da parte deles, em nenhum momento, refresco, folga, armistício, cessar-fogo. De vez em quando, no meio das guerras por aí, os dois lados dizem, olha, a gente precisa dar uma pausa na guerra, precisa dar uma pausa. Porque tem que entrar ajuda humanitária, tem que fazer alguma coisa ali para... Não espere ajuda humanitária desses inimigos. Eles nunca vão oferecer essa chance, essa alternativa, porque eles são maus.
malignos, até o último fio de cabelo, que eles nem têm. Eles são organizados, eles são experientes, eles são perversos, extremamente perversos. E eles são, e aqui até um paradoxo, um contrassenso, muito bons no que fazem. Muito bons no que fazem. Eles têm habilidades, muitas habilidades. O que eu posso ver aqui, parece que cada um tem a sua própria esfera de ação, tem a sua própria habilidade específica. Algum dia, sempre me perguntam, em teologia, se o diabo é onisciente, onipresente, como é que ele pode, aparentemente, estar em todos os lugares, fazer tanta coisa? Não, ele não é. Ele não é um ser onipresente, ele não é um ser onisciente. Essas características são só de Deus, só Deus tem isto. Então, como é que ele pode ter tanta presença, mesmo sem ser visto? Por dois motivos. Primeiro porque na Escritura, quando ela descreve anjos, e todos esses aqui são anjos, anjos caídos, anjos malignos, anjos rebeldes, eles não costumam ter muitas limitações para se deslocar de um lugar para o outro como nós. Eles são rápidos, extremamente rápidos. Satanás estava com Jesus lá no deserto da Judéia, lá no sul de Israel, mandando ele transformar as pedras em pães, e num piscar de olhos, ele estava com Cristo no alto do pináculo do templo, mostrando Jerusalém, e dizendo, atira-te abaixo, e num piscar de olhos, ele estava numa alta montanha, mostrando todos os reinos do mundo. Tem tecnologia aí, São armas muito tecnológicas, não tecnologia humana, não tecnologia terrena, habilidades. Habilidades que nós desconhecemos. Por certo, em todas as guerras, você sabe, em todas as guerras, quem vence não é só quem tem mais armas, não são só os soldados lá no campo de batalha, não é só quem está disparando tiros para lá e para cá. Quem vence é quem tem mais informações. Frequentemente a guerra é decidida por espionagem, por informações dos inimigos. Aqui você tem uma rede de informações. Porque eles são aos milhões e milhões e milhões de criaturas com essa capacidade de se locomover para lá e para cá como quiserem. Capazes de ver, observar, enxergar. Nós não temos segredos para eles. Nós não temos segredos. Satanás não precisa ser onisciente ou onipresente para saber o que nós pensamos, para saber o que nós fazemos. Ele só precisa contar com a sua excelente rede de informações e de espionagem, e com o seu próprio poder para fazer essas coisas todas. Então, meus queridos irmãos, essa é a luta. Mas eu diria ainda para encerrar, por que esses caras não gostam da gente? O que nós fizemos para eles? Por que a gente tem esses inimigos tão gratuitamente assim? Por que eles nos odeiam tanto?
Então, por dois motivos. Eles odeiam as nossas bênçãos, porque aqui nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. E eles odeiam as nossas bênçãos. E mais do que isso, eles odeiam quem nos abençoou. E quem foi que nos abençoou com toda sorte de bênçãos? Em relação a nós, eu imagino que esses inimigos só sintam desprezo, só desprezo. Ao olhar para pessoas como nós, dizer assim: que gentinha. Gente de terra, gente de barro, gente de pó. Por que é que o Criador colocou dentro desses invólucros aí, né? Algo tão precioso. Lembra o apóstolo Paulo dizendo? O que nós somos? Vasos de barro. O que temos dentro de nós? Um tesouro. Tesouro em vasos de barro. Quer saber? Essa é a razão de todo o ódio. É por isso que esses inimigos nos odeiam tanto. Odeiam por ver que nós somos criaturas do nada. Criaturas nada. Barro. Que receberam bênçãos. Bênçãos. Incontáveis bênçãos. Então agora você já percebeu que não tem como resolver a guerra. Não tem como convencê-los a parar de lutar. Não tem como fazer acordo de paz. Então o que temos que fazer? Ir para a guerra. Então o que temos que fazer? Encarar o conflito. Encarar de frente. Não ser igual Saul se escondendo atrás das bagagens. Grande, forte e covarde e medroso. É Davi mesmo. Pequeno. Ele não era assim tão pequenininho, mas perto de Saul ele era pequeno. Mas com uma arma confiável, apropriada para aquele combate. E no mais, crendo que Deus guia a pedra. E sobre isso nós vamos ver na próxima exposição da semana que vem. Ainda teremos uma só para falar sobre as táticas do inimigo. Desconhecer o inimigo, meus irmãos, é levar tiro antes de desembarcar na praia. Já sabemos quem são eles agora, nós temos que saber o que eles fazem de fato. Como é que eles agem. E aqui o texto mostra isso. Então, vamos entender primeiramente quais são as táticas. Na sequência nós vamos ver então como é que a gente luta. Qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura. E só depois nós vamos ver as nossas armas. Acima de tudo, o texto já nos diz aqui qual é o segredo da vitória. E é a primeira frase. Na primeira frase aqui, nós já temos o segredo de tudo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eles são muito fortes, experientes, perversos, malignos, inteligentes, organizados. Nós não. Não temos nada disso. Mas a luta está aí, não tem para onde fugir.
que temos que fazer? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É tudo sobre isso. É o único jeito de ficar em pé nessa luta. Você viu quantas vezes o texto diz em pé, em pé, em pé? Sempre que aparece a expressão aqui, permanecer, permanecer, no grego é em pé, em pé. Avalanche contra nós, de todo esse poderio maligno, nós temos que ficar em pé. Só é possível na força, que não é nossa, na força de Deus. Vamos orar. Nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, mais uma vez. E pedimos que nos dês compreensão, de fato, de qual é a nossa luta, para que não ignoremos a realidade. Não sejamos sonhadores, românticos, perdidos no meio de um campo de batalha. Dá-nos compreensão da natureza da luta e também da gravidade dela, bem como da ferocidade dos nossos inimigos. Não para que nos amedrontemos, não para que recuemos dizendo, tem muitos gigantes naquela terra e nós não podemos ir contra eles. Mas para que digamos, Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, ficaremos em pé e não temeremos quando esse mar bravio de sujidade se levantar contra nós. E permaneceremos até o fim para glorificar o teu santo e bendito nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.